Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos, o escape de ar do dia 10 a 14 de julho. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 195, oficiais chegam ao acampamento e dizem a Arão que trazem um recado para o líder dos hebreus. Moisés abre o envelope e anuncia que o rei e Betânia vão se casar. Moisés, Arão e Josué estranham Betânia aceitar se casar com o rei de Moabe e Jetro concordar com isso. Josué acha que o convite pode ser uma armadilha. As duas irmãs de Zípora ficam curiosas para saber notícias da família e vão ao encontro de Arão. O sumo sacerdote confirma que Moisés foi convidado para um casamento em Moabe. Moisés conta a Zípora, Joquebede e Miriam sobre o casamento de Betânia e diz que precisa ir ao local tirar a história a limpo. Balaão diz a Balaque que não teve notícias ainda de Adira e sua família. O rei sonda se Betânia era mesmo sacerdotisa de Azerá e o feiticeiro confirma. Elda repreende Betânia pelo desânimo quando faz a prova do vestido de noiva. Zoar é informado sobre a morte de Jetro por um oficial de Moabe no acampamento e se preocupa. Zípora e as irmãs pressionam Moisés, que libera a ida delas ao casamento, mas pede cautela. Datã e Abirão questionam Corá sobre o que ele tem para falar com os soldados moabitas e ele desconversa. Ana e Josué se encontram apaixonados. Aia, filha de Adira, desmaia no deserto. Jetro acredita ver palmeiras e água, mas é miragem. Ele cai ao tentar alcançá-la. Moisés aceita o convite do rei para o casamento. Balaão mente para Betânia e diz que Jetro e todos seus familiares morreram no deserto. O feiticeiro aconselha a moça a mentir quando Moisés chegar a Moabe, caso contrário, nunca irá encontrar sua filha. Ana se preocupa por Josué viajar na companhia de Ada. Moisés orienta os homens que estão treinando luta. Garrige conversa com Leila. Eles estão sem graça e tentam entrar no assunto do beijo, mas são interrompidos por Débora. Datã e Abirão estão sob o efeito de uma erva rindo à toa. Zur também, sob o efeito da erva, vê alucinado Moisés com uma roupa de luta e parte para cima dele. Moisés consegue mobilizá-lo e Zur desmaia. Natã encontra um oásis. Jetro e Adira vão buscar água no local. Moisés questiona Zur e exige uma explicação. Jetro e Adira estão próximos do oásis quando percebem um grupo de mercadores amorreus e se escondem. Adira percebe que eles têm pão e animais e se desespera querendo alimento para os filhos. Ela tenta se aproximar, mas é surpreendida. Jetro sai para proteger a filha e um dos homens o atinge com uma faca. Jetro agoniza no chão. Adira se desespera e tenta alcançar o pai, mas os amorreus a seguram. No capítulo 196 da novela Os 10 Mandamentos, Josué questiona como Zur consegue lutar tão bem, mesmo estando sob efeito de ervas. Bina, feliz, lembra da noite de amor com Corá, que estava sob efeito da erva. Assir e Eucana chegam e contam que Zur atacou Moisés. O forasteiro pergunta sobre Jetro e Moisés conta que eles foram para Moabe. Zípora conversa com as irmãs. Todas empolgadas com o casamento de Betânia. Natã estranha a demora de Jetro e Adira e vai procurar por eles, acompanhado das crianças. Zur diz a Corá que ele deve se oferecer para ir a Moabe porque precisa dar um recado para a irmã. Moisés diz a Josué que está com mau pressentimento
e fica na dúvida se Josué deve seguir viagem até Moabe. As crianças encontram o avô ferido no chão e perguntam pela mãe. Adira está amarrada à carroça. Ela chora de desespero enquanto os amorreus a olham com desejo. Jetro pede que Natã leve seus netos para o acampamento dos hebreus. O pai de Adira se despede de Abner e Aia e morre. Moisés e Zípora decidem viajar para saber do paradeiro de Jetro e da família. Arão nota a atenção de Moisés. Josué pede Ana em casamento e combinam a cerimônia para a volta da viagem para Moabe. Zur surpreende Jaque com um beijo. Corá se oferece para ir junto e Moisés acaba concordando. Zípora percebe a aflição do marido. Balaque e Elda mentem para Betânia e dizem que Adira e as crianças estão mortas. Moisés diz que Deus está pedindo para que todos desistam de seguir viagem e anuncia a decisão no acampamento. As irmãs de Zípora ficam inconformadas. Jaque conta para as irmãs que foi beijada por Zur. Bezalel percebe que Leila está aérea. Ele pergunta se a mãe já tem algum pretendente e ela desconversa. Joquebede repreende Miriam, que está implicando com Zípora. Josué avisa Corá que se o casamento de Betânia for uma armadilha, eles vão resgatar a família de Jetro. Natã e as crianças procuram abrigo para passar a noite no meio do deserto. Eles avistam uma fogueira. Abner e Aia querem pedir ajuda, mas Natã fica com receio. No capítulo 197 da novela Os 10 Mandamentos, Natã desiste de pedir ajuda e encontra uma caverna. Jaque conversa com as irmãs e suspira por Zur. Natã, Zur e Abirão, escondidos, aproveitam um pouco que restou das ervas. Miriam e Ur conversam. Débora repreende Bezalel por trabalhar demais. Ur elogia a beleza de Miriam e tenta beijá-la, mas ela recua. Zípora diz a Moisés que está preocupada com a família e o marido a conforta. Miriam conta para Joquebede sobre a investida de Ur. Abirão, sob o efeito das ervas, pede um abraço ao filho, mas ele ignora. Os amorreus olham com desejo para Adira. Ela fica horrorizada e chora de desespero. Aia acorda chamando pela mãe e tem pressentimento que Adira corre perigo. Natã consola as crianças. Um oficial informa ao rei, Balaque, que Moisés aceitou o convite do casamento. Elda conta a Betânia que Moisés e sua família estarão presentes no casamento e ela se anima. Betânia confidencia a Ema que se interessou por Moisés assim que ele chegou em Midian. Moisés passa instruções sobre a construção do tabernáculo para o sacerdote e diz que a Arca da Aliança será revestida de ouro. Ur e Zelofeade conversam sobre Miriam. Radina troca olhares com Ur. Zelofeade percebe e diz ao amigo que está claro o interesse por Radina. Zur e Jaque se beijam. Ele tenta se aproveitar, mas a irmã de Zípora diz que só depois que ele falar com Moisés. As mulheres costuram as roupas do sacerdote de acordo com as orientações de Moisés, enviada pelo próprio Deus. Zípora diz que está preocupada com Betânia. Natã improvisa um brinquedo para as crianças e pede força a Deus para carregar Abner e Aia, que estão fragilizados. Jerusa e Simute começam a se entender. Deus chama por Moisés e diz que tem visto o empenho de todo Israel em construir sua morada, o tabernáculo. Moisés assente e pede que Deus proteja o caminho de Josué. Josué e os demais homens chegam ao reino de Moabe em Quir. Adira e outras mulheres prisioneiras se aproximam do reino dos amorreus. Balaque fica possesso ao saber que Moisés enviou Josué como representante. No capítulo 198 da novela
os 10 mandamentos. Balaão orienta Betânia a mentir para Moisés e os demais, e assim o feiticeiro ajudará a encontrar sua filha. O rei furioso recebe Josué e questiona o que seria mais importante do que atender a um pedido seu. Josué fica tenso, porém firme diante do rei. Balaque questiona por que Moisés deu sua palavra e não compareceu. Josué diz que ele ficou cuidando da construção do tabernáculo para o Deus de Israel. Elda percebe o clima tenso e interfere. Josué pergunta por Jetro e sua família. Arão e Moisés conversam sobre o desafio de conquistar as terras de Canaã e que terão que lutar muito. Balaque mente bem e conta a Josué que o reino foi invadido por inimigos que mataram Menahem e Jetro. Todos ficam chocados com a notícia. Josué exige saber o paradeiro de Adira e das crianças, e Balaque confirma que fugiram. Ele então pede para ver Betânia. Na cidade de Esbom dos amorreus, Adira está amarrada à carroça e preste a ser negociada como escrava. Tânia conta a Betânia que os hebreus chegaram, mas Moisés e suas irmãs não vieram. Josué se apresenta para Betânia, diz que foi enviado por Moisés e quer falar a sós com ela. Balaão sugere que o rei trate bem Josué para que ao final do casamento eles consigam uma aliança com os hebreus. Betânia confirma toda a história para Josué e sofre muito por mentir. Ela diz que aceitou o pedido de casamento e que vai permanecer em Moabe. Tânia conta à rainha que se interessou por Josué e Elda dá força para conquistá-lo. Natã suplica a ajuda de Deus quando o casal passa por perto e ele consegue alimentos para as crianças. Rishon não tira os olhos de Adira. Betânia explica para Josué que vai ficar para encontrar a filha. Ele tenta convencê-la do contrário. Elda e Corá conversam com certa intimidade. Ele dá notícias de Zur e a rainha entrega uma recompensa a Corá. Natã agradece a ajuda do casal e segue na direção do Monte Sinai. Joquebede mostra a todos a roupa de sacerdote de Arão. Betânia fica arrasada por ter mentido para Josué. Rishon chega em casa com sua nova escrava, Adira. Ele fala ríspido com a mulher, Dorcas, e pede que cuide de Adira. Josué encontra com Caleb e diz que conversou com Betânia. Ela desabafa com Ema e diz que tem vontade de largar tudo e voltar para sua família, porque pressente que vai desagradar a Deus novamente. Ana diz a Joana que acha que ela está interessada por Arão. Ela sai irritada. No capítulo 199 da novela, Os 10 Mandamentos, Balaque recebe Josué e os demais hebreus na sala do trono com um grande banquete. Tânia tenta seduzir Josué, que nem nota a moça. O rei pergunta sobre o evento do Mar Vermelho e eles confirmam que é tudo verdade. Josué diz que Deus livrou e protegeu seu povo dos inimigos e fará isso quantas vezes for preciso. O rei e a rainha trocam um olhar preocupado. Balaão lembra Betânia que ela deve permanecer firme na mentira contada aos representantes de Moisés, e no dia seguinte ao casamento ela saberá onde está sua filha. Chega o dia do casamento de Betânia. Ela chora, lembrando os conselhos do pai, e pensa em desistir. Betânia tenta fugir para não se casar com o rei. Ema consegue alcançá-la e Betânia pede ajuda da serva para encontrar Josué. As irmãs de Zípora imaginam como será o casamento de Betânia. Zur pede para falar com Jaque. A irmã de Zípora diz que enquanto ele não pedir a mão dela a Moisés, eles devem ficar afastados. Tânia conta para a rainha que Betânia começou a chorar na prova do vestido e saiu apressada. Elda diz que ela não pode encontrar Josué antes delas.
Os convidados aguardam na sala do trono. Entre eles, Josué, Corá, Aholiabe e Calebe. Corá está deslumbrado e os demais incomodados por estarem ali. Elda exige que Betânia volte, mas a moça é firme e diz que vai voltar para o acampamento com sua família. Balaão pede para ficar a sós com ela e usa uma de suas técnicas para convencê-la. Zípora, Joquebede e Miriam aprovam os tecidos e roupas dos sacerdotes. Zípora pergunta a Joquebede por que Miriam está triste. A sogra explica que a causa é porque Ur ainda não pediu a Moisés para afirmar o compromisso deles. Betânia diz que está decidida a ir embora e que Moisés a ajudará a encontrar sua filha. Balaão ameaça matá-la e pede que pense melhor. Betânia recua e volta para o harém para se arrumar. Josué estranha a demora de Betânia e decide procurar por ela, mas é impedido pelos guardas do rei. Moisés orienta todos sobre a construção do tabernáculo. Ele questiona Abirão sobre sua relação com a família. O irmão de Datã conta que o filho Tales não quer ajudar no trabalho. Adira está traumatizada no canto do quarto da sala de Rishon, assustada, traumatizada. Balaque fica deslumbrado com a beleza de Betânia com os trajes de noiva. Josué percebe que Betânia não está feliz. Arão orienta o povo a começar a construção da Arca da Aliança. Vamos às emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.